noite a todos. É com grande satisfação que atendi ao pedido do nosso cardeal, Dom Sérgio. Cumprimento aqui o Padre André, o Padre Carlos e todos aqui que estão presentes e que também estão nos ouvindo ou nos assistindo. O que foi me pedido para fazer é dar uma visão cristã também, uma visão do que ocorreu no Brasil recentemente com a reforma trabalhista. Então, o tema Desafios do Mundo do Trabalho no século XXI e a doutrina social da Igreja, eu fiz um roteirinho porque eu sei que tentar tratar de todo esse tema em 50 minutos e a mais uns 20, 25 minutos de perguntas é um desafio maior do que o tema que está sendo colocado aqui. Então, eu basicamente queria tratar da questão de o que está acontecendo no mundo em relação às questões trabalhistas, o que é a doutrina social cristã, em termos de uma visão geral do mundo do trabalho, das relações entre capital e trabalho, e basicamente eu iria seguir o seguinte roteiro. Primeiro, mundo do trabalho e as suas sucessivas revoluções. Depois, a doutrina social cristã como resposta ética a esses desafios do mundo laboral. Depois, pegar os 8 princípios básicos da doutrina social cristã, ver a reforma trabalhista antes, durante e depois, e concluir com como está sendo implementada essa reforma trabalhista hoje no Brasil. Primeiro, panorama do que é o mundo do trabalho desde que o homem existe na face da Terra. Nós tivemos uma primeira revolução, que a gente pode chamar de revolução, que é a chamada Revolução Neolítica. O homem que antes só caçava, o homem que antes só coletava alimentos, antes o homem só pescava, ele começa a cultivar o campo. A primeira grande revolução, do ponto de vista trabalhista, foi o mundo da agricultura. Quando nós temos, já no século XVIII, a Revolução Industrial, então seria a segunda grande revolução, a Revolução Industrial, do ponto de vista laboral, o homem deixa de trabalhar só no campo, deixa de trabalhar só nas cidades do ponto de vista artesanal para passar para a linha de produção. E depois você tem, nos dias atuais, no século XX, a chamada Revolução Digital. Quer dizer, não é só a questão de você ter uma linha de produção, você produzir em série. A partir de agora, né, o Thomas Friedman, nesse livro dele, O Mundo Plano, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, para qualquer empresa, a qualquer hora. Chega um momento que você não para de trabalhar, você pode estar ligado, você passa a ter o direito de se desplugar. Muitos dizem que tem gente, antes da Revolução Digital, do que a gente está vivendo, puxa, fulano quer ter os seus 15 minutos de glória, né, de aparecer na imprensa, conseguir. Hoje a gente quer ter os 15 minutos de privacidade, a gente não seja bombardeado o tempo todo por notícias, WhatsApp, você está ligado, plugado. O teletrabalho, hoje você pode trabalhar em casa, onde você quiser. Pois bem, essas revoluções, então vamos pegar estas duas últimas revoluções. A Revolução Industrial, ela gerou a chamada questão social. Como estabelecer limites para o trabalho humano, para que não houvesse essa exploração que o homem começou a ser submetido. Ao mesmo tempo, como dividir justamente os frutos da produção entre o capital e o trabalho.
Portanto, a Revolução Industrial, ela gerou a questão social que exigiu uma resposta. Essa resposta vai vir de duas formas, nós poderíamos dizer. Uma de baixo, os trabalhadores se unindo na defesa dos seus direitos, o mundo sindical, toda essa união dos trabalhadores na defesa dos seus direitos. Mas também tem uma vertente que é esquecida, muitas vezes, nos livros de doutrina trabalhista, que é exatamente essa vertente de cima, a luz da Igreja, à luz da doutrina social cristã, a partir da Rerum Novarum, que começa a mostrar para o mundo do trabalho, para o mundo político, para o mundo social, para o mundo econômico, quais os princípios básicos que regem que devem reger essas relações. E quais seriam esses princípios básicos? Podemos resumir em 8. Aqui eu estou fazendo um grande resumo. 2 princípios, eu vou conjugar sempre dos 8, analisar 2 a 2. 2 primeiros princípios básicos. O princípio da dignidade da pessoa humana, foi lembrado agora pelo Padre Carlos, princípio da dignidade da pessoa humana e princípio da dignidade do trabalhador. O que significa? Qual que é o cerne do princípio da dignidade da pessoa humana? Todo ser humano merece todo o nosso respeito, tem um valor infinito, monumental, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Contrastando, vejam que interessante, contrastando, nós só entendemos o princípio da dignidade da pessoa humana numa concepção da civilização ocidental cristã à luz exatamente da Sagrada Escritura. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque, diante de outras culturas, esse princípio pode ter uma perspectiva incompreensível. Na civilização hindu, que é uma civilização baseada num sistema de castas, alguns vieram da cabeça de Brahma, outros vieram dos braços de Brahma, outros vieram das pernas de Brahma, outros vieram dos pés de Brahma. Uns têm mais direitos, outros têm mais obrigações. Então não há igualdade possível. Também, no Gênesis, está lá. Foram criados, então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E os criou homem e mulher. Então, a mesma dignidade, homem e mulher. O que, por exemplo, não é vivenciado, também muitas vezes não é compreendido num sistema islâmico, em que a mulher tem menos direitos que o homem, e tem mais obrigações e é tratada de forma diferente. Portanto, o princípio da dignidade da pessoa humana, muitas vezes, não é compreendido por outros sistemas, por outras civilizações que têm diferentes ordens hierárquicas de valores. Então, eu me lembro, que quando meu pai publicou o livro Uma Visão do Mundo Contemporâneo, saiu no Brasil, saiu na Romênia, saiu na França. E quando foram publicar na China, perguntaram, queríamos só tirar um capítulo, porque não é compreensível para a cultura chinesa, da China continental, que é o capítulo sobre os direitos humanos. Quer dizer, o homem, e é interessante, quando a gente estuda, por exemplo, o livro do René Davy, Grandes Sistemas do Direito Contemporâneo, o sistema sino-japonês, o mais tradicional, tem 2 circunstâncias ou 2 concepções que contrastam com o nosso sistema. O nosso sistema, principalmente se a gente pensar o sistema anglo-americano, tudo você vai contestar em juízo. São sociedades bastante litigiosas nesse sentido.
Só que a vantagem do sistema americano é que você apresenta o pleito, depois de cada uma das partes mostrar as suas armas, os seus direitos, os seus argumentos, depois de uma primeira decisão, você já parte para o acordo. É difícil chegar até a Suprema Corte. Eu estive visitando em junho a Suprema Corte. Chegam, vamos dizer, 8 mil, 7 mil processos e eles julgam 100. Aqui é 100 mil, 150 mil. Mas o que ele dizia do sistema sino-japonês? Que você tem, primeiro, a tendência a submeter-se, né, diante de uma, vamos dizer, um eventual desrespeito do teu direito, você se submete, ou você se concilia. Então, um sistema de conciliação, muito mais do que decisão impositiva, ou então de aceitação. Por quê? Porque se vem de uma autoridade, quer dizer, todo o respeito aos ascendentes, todo o respeito às autoridades, então eu me submeto, não vou litigar. Né? Para um japonês, você não só pleitear em juízo, mas não é só ser pleiteado em juízo, você pleitear em juízo não é bem visto. Então, o número de ações é muito menor. Pois bem, princípio da dignidade da pessoa humana e princípio da dignidade do trabalhador. De onde vem a dignidade do trabalhador? Do fato de Deus feito homem ter sido trabalhador, ter sido operário. E escolheu a profissão mais humilde, quer dizer, as manuais. Então, daqui para cima, tudo tem uma dignidade impressionante. Portanto, tanto a pessoa humana quanto a pessoa do trabalhador tem uma dignidade toda especial. Mas também, vamos pegar 2 outros princípios que se conjugam. Nós estamos falando de distribuição de bens. Você tem 2 princípios que se conjugam, que são o princípio da destinação universal dos bens a todos os homens e o princípio do bem comum. O que significa isso? O princípio da destinação universal dos bens, todos os bens estão para satisfazerem as necessidades de todos os homens, mas se respeitando o direito de propriedade. Se eu perguntasse para vocês, onde está a base do direito da propriedade? Por que deve ser respeitado o direito de propriedade? Por que puxa, a gente pega os Atos dos Apóstolos, diz que eles tinham tudo em comum. Por que então, admitir o direito de propriedade? Por três razões, uma jurídica, uma econômica e uma política. Política. Se eu depender do Estado, se eu socializar tudo, depender do Estado para atender os meus bens, hoje pode ser uma pessoa de bem que esteja no poder, amanhã pode ser um outro que não tem os mesmos princípios. E aí, eu depender de me prover daquilo que eu preciso para viver, de um Estado que vai me obrigar a agir de um jeito ou de outro, porque senão não me vai dar aquilo que eu necessito, então é importante que eu tenha as coisas como propriedade minha. Segundo, a destinação é universal dos bens, mas eu tenho que estabelecer o que desses bens universais vai ser de você, de você, de você, de você. Porque senão vai surgir briga, vai surgir disputa. Tudo é de todo mundo e eu quero essa imagem para mim. Não, mas o outro também quer. Eu quero essa água para mim, mas o outro também quer. Então vamos estabelecer regras de jogo. E por último, a razão econômica. Aquilo que é de todo mundo acaba não sendo de ninguém, ninguém cuida. Sempre que nós temos a estatização das coisas, né? Então agora tudo vai ser do Estado, um Estado centralizador, nós vamos vendo a deterioração da sociedade, a desestruturação econômica, a desestruturação social. Essa semana eu recebi um WhatsApp, mas muito divertido, de uma frase da Margaret Thatcher, dizendo: o socialismo acaba quando acabar o dinheiro dos outros. É uma forma divertida que uma chefe de Estado, de governo tinha, para dizer, o que é de todo mundo acaba não sendo bem cuidado.
Ao mesmo tempo, nós temos o princípio do bem comum. O que diz o princípio do bem comum? Cabe ao Estado promover o bem comum. O que é o bem comum? É o conjunto das circunstâncias, o conjunto de condições que fazem com que seja possível que cada um de nós atinja o seu fim particular, atinja o seu bem particular. O que significa isso? Vou dar um exemplo. O senador Cristóvão Buarque me convidou para uma audiência pública porque ele havia proposto uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que garantiria a todos o direito à felicidade. E eu fui lá na audiência, eu disse, senador, e mostrei assim que interessante. A ementa do projeto dizia direito à felicidade, mas o projeto mesmo estava bem colocado, que eu não posso garantir a felicidade para ninguém, para ninguém. Eu posso garantir as condições para você atingir a sua felicidade. Se eu conseguir segurança, se eu conseguir saúde, se eu conseguir educação, se eu conseguir trabalho, se eu conseguir previdência. Portanto, o bem comum, o Estado vai promover essas condições, mas eu depois vou buscar com liberdade os meus fins. Então, nós temos esse binômio. O terceiro binômio de princípios é o princípio da primazia do trabalho sobre o capital e o princípio da solidariedade. São outros dois princípios. É interessante isso, né? A doutrina social cristã sempre defendeu a primazia do trabalho sobre o capital. Por quê? Porque o trabalho vem diretamente do ser humano que trabalha. Agora, o capital deve ser, vamos dizer assim, respeitado, deve receber a sua retribuição? Claro. Vamos fazer uma simulação? Vamos dizer que todos aqui trabalhavam antes só com as próprias mãos. E esse trabalho no campo, feito com as próprias mãos, recebia, no final do mês, R$100 de remuneração. Aí, alguns de vocês, vamos dizer, metade da classe aqui, gastou R$100 em consumo. A outra metade pegou e gastou R$50 comprando lá uma enxada. A partir de um segundo momento, o que aconteceu? Começaram a trabalhar e, nesse segundo mês, o pessoal que comprou a enxada conseguiu produzir o equivalente a R$200. E o pessoal sem enxada, R$100. O que aconteceu? No terceiro mês, o pessoal que não tinha enxada veio pedir: vocês me emprestam a enxada de vocês? A gente empresta depois que a gente terminar, mas vocês dão para a gente pelo menos uns R$10 ou R$20 pelo emprego, porque vocês vão produzir mais. E realmente produziu também R$200, a turma os sem enxada produziram mais e retribuíram o quê? Uma poupança que se transformou em investimento e que merece uma retribuição. Portanto, o capital merece uma retribuição. Pois bem, o princípio da solidariedade, né, conjugado com esse princípio da primazia do trabalho sobre o capital, como muitas vezes esses princípios básicos da doutrina social cristã, na verdade, não eram vivenciados pelos empresários, né? Havia uma exploração. Então, vamos nos unir e, trabalhadores, a união faz a força e vamos defender os nossos direitos. Portanto, nós temos, na seara trabalhista, ao poder econômico da empresa sobre o salário, o poder
sindical, o poder do trabalhador sobre a prestação do trabalho, né? Então, quando as condições de trabalho, as condições remuneratórias não são satisfatórias, eu ameaço fazer greve e, através da greve, eu consigo negociar. Então, é um jogo. Pois bem, nesse ambiente todo, é que o Papa Leão XIII, ao ir desenvolvendo esses princípios, ele vai dizendo: nós não podemos admitir dois excessos. Quais são esses dois excessos? Capitalismo selvagem e o comunismo desumanizante. Nem as leis do mercado são autorreguladoras e vão resolver todos os problemas. A crise de 1929 é prova disso, que não resolve todos os problemas. E nem você esquecer que o ser humano tem essa dignidade, que ele não é um mero elemento na produção num Estado socialista, num Estado comunista. Não sei se eu acho que muitos de vocês devem ter lido 1984, do George Orwell. Vocês se lembram? Pois bem, o 1984 tem uma passagem muito interessante, que mostra bem o que é esse comunismo desumanizante. Chega um momento em que o Winston ele é descoberto, imagina, conspirando contra o Estado, porque ele tinha um diário, né, em que ele registrava o que acontecia, porque o Estado estava continuamente mudando a história. Então, nesse momento, ele é torturado, e chega uma hora que ele está lá no meio da tortura, né, e perguntam para ele: Winston, quantos dedos você vê aqui? Ele diz: 5. Você não vê 4 dedos aqui? Ele diz: não, são 5. Leva um choque. Ah! Winston, quantos dedos tem aqui? Não tem 4 dedos? Quanto você quiser. Ah! Choque. Não, quantos quiser não. Se o partido diz que são 4, é que são 4. Ou seja, a verdade é mudada conforme o interesse estatal. Mas o mais interessante da tortura, chega uma hora que ele já está quase que se entregando, e ele diz assim: mas fulano, não lembro agora o nome do torturador, o grande irmão, o Big Brother, ele existe mesmo, né? Porque aparecia sempre o grande irmão, está preocupado com você, o grande irmão zela por você e tal. Mas o grande irmão existe mesmo? Sim, Winston. Mas ele existe assim como eu existo? Você não existe, Winston. O que significa? Para um Estado totalitário, nós somos meros momentos do espírito universal, do Estado universal. Quer dizer, não interessa, se tiver que mandar todo mundo para a guerra e ser bucha de canhão, ótimo, porque o que interessa é o Estado totalitário. Pois o Papa ataca os dois excessos, nem o individualismo egoísta do capitalismo selvagem, que acha que eu posso abusar do meu direito, eu faço o que eu quiser com a minha propriedade, ela não tem função social nenhuma, nem o exagero desse socialismo, desse comunismo que esquece, né, que cada um de nós tem os seus direitos e tem toda a dignidade. E eu deixei, por último, os 2 princípios que eu vejo que hoje não são bem conjugados, que são o princípio da proteção e o princípio da subsidiariedade. Por que eu digo que eles não são bem conjugados? Porque toda a legislação trabalhista e todo o sentido da justiça do trabalho é, na verdade, compor o conflito social entre capital e trabalho. Existe um dispositivo da CLT, o 766, que ele se aplica. Originariamente, ele foi previsto para regular as relações em dissídios coletivos, quando a Justiça do Trabalho tem que discutir, resolver os dissídios coletivos. Então, diz
Ao se estabelecer as condições remuneratórias, se buscará dar justa remuneração ao trabalhador e justa retribuição ao capital. A bandeira do Tribunal Superior do Trabalho, que eu presido hoje, está lá, tem um dístico do profeta Isaías. Opus Justitiae Pax, a obra da justiça e a paz. Se eu compuser equitativamente, justamente, um conflito entre trabalhador e empregador, eu vou trazer a paz social. Se todo mundo tiver aquilo a que tem direito, nós não vamos ficar brigando. Mas quando o trabalhador não recebe o reconhecimento dos seus direitos, ou o empregador começa a ser onerado com muito mais do que ele tem capacidade de dar como retribuição ao trabalhador, a balança se desbalanceou. E, a partir daí, o conflito não resolvido gera as greves, gera o fechamento das empresas e gera o desemprego. Portanto, vejam que interessante, nós chegamos... Por que de uma reforma trabalhista? Por que de uma reforma trabalhista? Porque nem a legislação do trabalho, nem a justiça do trabalho estavam conseguindo compor esse conflito social, essa questão social, porque estavam esquecendo da conjugação desses dois princípios. Princípio da proteção. Quando eu tiver uma das partes dessa relação mais fraca, mais frágil, há necessidade de intervenção do Estado para reequilibrar a balança. Se nós formos ver, toda a legislação trabalhista é protetiva. Obviamente, é protetiva do trabalhador. Agora, ao mesmo tempo, nós temos o princípio da subsidiariedade, que esse é muito esquecido. Eu procuro lembrar sempre, olha, está lá na Rerum Novarum, princípio da subsidiariedade. Está lá nas encíclicas papais que se seguiram a Rerum Novarum. Quando ela foi escrita, a Rerum Novarum, nós estávamos na Revolução Industrial. Nós estávamos na segunda das revoluções que eu falei. Ora, agora que foi escrita, né, a Laudato Si, ou quando foi escrita todas essas Laborem Exercens do Papa João Paulo II, nós já estávamos entrando na era digital. Se nós formos ver essas encíclicas mais recentes, o que nós percebemos? Sempre que comemorava uma data redonda da Rerum Novarum, saiu uma encíclica papal sobre a questão social. Então, a 40º ano, a 100º anos. E se a gente for ver também, várias outras, Populorum Progresso, você vai pegar a Laborem Exercens, né? Todas elas vamos dizer assim, dando um upgrade, pegando os mesmos princípios e aplicando para as novas condições de trabalho, as novas condições de tecnologia, as novas condições de contratação, de estabelecimento de relações laborais. Portanto, o princípio da subsidiariedade, o que ele diz em contraposição ao princípio da proteção? Se o trabalhador, através da sua união em sindicatos, consegue equilibrar de novo a balança, não cabe ao Estado se substituir às sociedades menores. E se aplica não só, o princípio da subsidiariedade não é só para as relações laborais, é para tudo. Se a família, se a escola, se o sindicato, se a empresa, se qualquer associação consegue promover o bem comum de uma comunidade menor satisfatoriamente, cabe ao Estado simplesmente dar apoio. Ó,
dando apoio. Se vocês não tivessem conseguindo atingir esses fins, eu intervenho. Onde houver desbalanceamento, eu vou intervir. Agora, eu não posso intervir sempre dizendo que eu, Estado, quer seja o Estado legislador, quer eu seja Estado administrador, quer eu seja Estado juiz. Eu sou Estado juiz. Com as minhas decisões, o Estado brasileiro está falando, tentando compor conflitos laborais. Pois bem, nós não podemos, e é uma autocrítica que eu faço, eu não posso, como juiz, dizer: vocês fizeram um acordo coletivo, vocês fizeram acordos, estabeleceram as condições de trabalho, mas eu acho que vocês não sabem o que é bom para vocês. Eu é que sei o que é bom para vocês. Então, eu vou anular isso aqui que vocês estabeleceram e eu vou começar a dizer como é que devem ser as relações. Nós temos que ver as relações laborais como fruto, principalmente, dos acordos entre trabalhadores e empregadores, entre sindicatos e empresas. Por quê? Eu já trabalhei no governo há anos atrás, antes de entrar no tribunal, e a minha tarefa era, fundamentalmente, resolver questões laborais, previdenciárias, processuais, pensando que solução legislativa nós podemos dar. Então, e tinha muito contato com as lideranças no Congresso, para ver se passava uma medida provisória, um projeto de lei. E o que a gente começa a perceber? Tanto o executivo como o legislativo, você não conhece as condições de trabalho específicas de cada segmento. A gente conhece, eu como especialista em direito do trabalho, conheço as condições gerais de direitos dos trabalhadores como um todo. Agora, cada um de nós, nós tínhamos lá um ministro, por exemplo, o ministro Gelson de Azevedo, era especialista em direito portuário. O ministro Guilherme Caputo Bastos é especialista em direito desportivo. Vocês veem, cada ramo desses, até a terminologia, outro dia eu recebi dicionário de termos portuários. Até o linguajar é diferente. Eu querer me estabelecer como o grande conhecedor de direito portuário, mais do que os próprios agentes, empresários ou sindicalistas, eu estou aqui de trabalho de gabinete, resolvendo, teoricamente, uma coisa que só na prática você pode compor adequadamente o conflito social. Portanto, esse princípio da subsidiariedade, ele dá essa luz, vamos dizer assim, essa luz amarela, olha, aqui a decisão pode desequilibrar mais do que ele equilibrar o conflito trabalhista. Por quê? No meu modo de ver, usando o princípio da subsidiariedade conjugado com o princípio da proteção, cabe, vamos dizer assim, uma CLT ideal. Qual que seria, no meu modo de ver, uma CLT ideal? Aquela que contivesse os direitos comuns a todos os trabalhadores. Então, isso aqui é comum a todos. E os acordos e convenções coletivas, para cada categoria, as partes estabelecendo aquilo que mais lhes convém. Por quê? Aí o pessoal sabe onde aperta o sapato. A empresa onde aperta o sapato dela e o trabalhador onde aperta o sapato dele. Então, aqui não, esse sapato não me serve. Me arranja um número maior. A empresa diz, eu quero um número menor. Todas as vezes que eu tive que compor, durante 2 anos, eu tinha que praticamente conciliar e conseguir praticamente 100% de conciliação em dissídios coletivos de âmbito nacional. Gastava um dia inteiro de negociação. E o que eu fazia? Basicamente, era reduzir expectativas.
punha as duas partes na mesa de negociação, tentava diminuir as expectativas dos empresários, dizendo assim, olha, pode perder a esperança que você vai ter que gastar mais. E diminuir a expectativa do trabalhador. Pode perder a esperança que você vai ganhar menos. Então, diminuir um pouquinho, você vai ter que abrir um pouquinho mais o bolso, você vai ter que abrir um pouquinho mais da tua expectativa de ter um reajuste maior, um aumento real maior. Até chegar no momento em que os dois aceitam aquele ponto de equilíbrio. Pois essa é, vamos dizer assim, no meu modo de ver, a espinha dorsal do que ocorreu no Brasil em termos de reforma trabalhista. O que aconteceu no Brasil em termos de reforma trabalhista? O governo manda para o Congresso Nacional um projeto de reforma trabalhista, combinado pelo ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, com as centrais sindicais e com as confederações patronais. 10 artigos apenas. E esses 10 artigos, o que eles continham? O principal, a espinha dorsal, era prestigiar a negociação coletiva. Era retirar o Estado, quer seja juiz, quer seja legislador, de muitas das especificações de trabalhos em setores concretos. Dizendo, olha, negociação coletiva vale. É o que acabou pegando a expressão prevalência do negociado sobre o legislado. E por que isso? Por que isso aí foi a espinha dorsal da reforma trabalhista quando ela foi enviada pelo Congresso em final de 2016? Porque essa foi a espinha dorsal da reforma trabalhista promovida nos vários países da Europa que conseguiram reduzir drasticamente as taxas de desemprego, graças àquilo que eles chamaram, na Europa, de flexicurity. Assistir palestra de alemão, assistir palestra de francês, assistir palestra de português, cada um contando a reforma trabalhista do seu país. E o que se verificava? E depois fomos checar os dados econômicos, batia mesmo. Na medida que você flexibiliza a legislação, você retira esse protecionismo excessivo e dá uma outra proteção, que é a proteção dos acordos, do próprio acerto entre as partes. O que acabava acontecendo? Você podendo ter mais flexibilidade, mais desburocratização, mais simplificação na contratação e na demissão, quer dizer, você pode contratar mais rápido e também pode demitir de forma mais simples, né? Não tendo tanta proteção excessiva. O que acontece com o empregador? Ele diz assim, bom, se eu tenho essa facilidade maior, eu vou contratar, eu não vou ter medo de contratar. Na Europa, o que estava acontecendo? As empresas não contratavam, porque eles pensavam 10 vezes antes de contratar, podiam contratar 4 pessoas, contratavam 1, vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar aqui. Portanto, eu sempre tenho frisado esse ponto. O excesso do princípio, quando o princípio da proteção não é conjugado com o princípio da subsidiariedade, eu dou para o trabalhador uma proteção de papel, mas não dou uma proteção real. O que acabou acontecendo? A própria reforma trabalhista, ela começou, portanto, com esse projeto, mas esse projeto ele foi embasado em decisões do Supremo Tribunal Federal, que, reformando decisões da Justiça do Trabalho, dizia, né, a reiterada anulação de cláusulas de acordos ou convenções coletivas apenas contribui para
enfraquecer os sindicatos, enfraquecer os trabalhadores, cuja vontade deve ser respeitada. Convidei o ministro Luiz Roberto Barroso para um congresso no Rio de Janeiro, comemorativo dos 75 anos da Justiça do Trabalho, 70 anos do Tribunal Superior do Trabalho, para falar exatamente desse tema, né, da negociação coletiva. E todos sabem da posição liberal ou ultraliberal do ministro Luiz Roberto Barroso. Pois bem, sabe o que ele dizia? Ele dizia assim: não pensem que eu virei reacionário, não pensem que ao decidir do jeito que eu decidi, anulando as decisões da Justiça do Trabalho, agora eu virei um conservador. É que eu estou convencido que a melhor forma de proteger o trabalhador é dar essa flexibilidade à legislação de tal forma que ele possa escolher democraticamente, escolher as condições de trabalho em que ele quer trabalhar. Exemplo, uma das cláusulas que nós, na Justiça do Trabalho, revogávamos, qual que era? Do intervalo entre a jornada. A lei diz 2 horas. Você tem que ter, ou melhor, a lei diz 1 hora, né, para jornada acima de 6 horas, 1 hora de descanso para almoço. O que acontece? Em muitas empresas, você tinha o refeitório, almoçava em 15 minutos, não tinha nem lugar para onde você ficar para descansar. O trabalhador, em meia hora, estava já querendo voltar para o trabalho para sair mais cedo, para não pegar o rush de saída de trabalho. O trabalhador queria sair mais cedo, a empresa queria fechar a barraquinha, o empregador querendo fechar a barraquinha mais cedo. Faziam um acordo coletivo, a partir de agora o intervalo de almoço vai ser de meia hora. Vinha a Justiça do Trabalho e dizia assim: não pode, tem que ser 1 hora. E, como trabalhador, eu vou anular essa acordo de convenção coletiva, vai ser paga essa meia hora que não foi vivenciada ainda como hora suplementar. O empregador era surpreendido, né, como diria o ministro Marco Aurélio Mello, foi surpreendido, jurisdicionado com uma nulidade dessas. O que aconteceu? A lei prevê o quê? A reforma trabalhista, que é possível negociar. Então, não vai ser obrigado o trabalhador a descansar só meia hora. Ele vai decidir se quer ficar 1 hora ou se quer ficar meia hora. Se ele vai sair mais cedo ou não vai sair mais cedo. É liberdade de cada um de nós, de saber, né, como eu dizia no começo, né, eu não posso garantir a felicidade de vocês, eu posso garantir as condições de bem-estar. Depois vocês decidem, cada um de nós, qual que é a sua felicidade, no que vai buscar. Pois bem, então, já indo para a conclusão aqui, que já recebi o cartão amarelo, ainda não o cartão vermelho. Nós tivemos uma série de dispositivos, vamos dizer assim, se saiu do Palácio do Planalto com 10 dispositivos a serem mudados na CLT, a proposta de reforma trabalhista recebeu 800 emendas na Câmara dos Deputados. E o produto final foram mais de 100 artigos da CLT mudados. E que artigos que foram mudados, e que artigos que foram acrescentados, que capítulos novos foram acrescentados. Tudo aquilo que a revolução digital ou as novas modalidades de contratação, as novas condições de trabalho, haviam exigido uma resposta do judiciário trabalhista, mas o judiciário trabalhista não tinha legislação, lacunas na lei. Vou dar exemplo. Todo o campo que começou a ser desenvolvido dos chamados danos extrapatrimoniais ou danos morais.
nós usávamos o quê? O Código Civil. Não tinha dispositivo nenhum na CLT. Pois bem, foi criado um capítulo inteiro, né? Na verdade, um título, né, sobre danos extrapatrimoniais. O que significa? Antes, os juízes trabalhistas não tinham parâmetros, agora tem. O fato de não ter parâmetros gera o quê? Cada cabeça uma sentença. O mesmo fato recebia uma indenização de 50 mil e uma indenização de 500 mil. E nós não conseguíamos uniformizar a jurisprudência no Tribunal Superior do Trabalho. Questão do teletrabalho, um capítulo inteiro sobre teletrabalho. A simplificação do processo do trabalho. O que acontecia? Nós temos hoje, no meu tribunal, 300 mil processos ainda para julgar. 300 mil. Nos Estados Unidos, quando falava 300 mil, eles traduziam 300. Eu dizia, não, é 300,000. Né? Quer dizer, não, eles não entendiam. Um tribunal superior com 300 mil processos para julgar? Não existe um negócio desse. Então, pois bem, foi simplificado. Há anos que o critério de transcendência do recurso de revista estava esperando uma regulamentação por parte do tribunal. Diante da omissão do tribunal, vem o legislador e diz, olha, os parâmetros são esses. Muito semelhante a como a Suprema Corte Americana julga, com discricionariedade. Significa que o direito do cidadão é o duplo grau de jurisdição. Então, cada um de nós tem direito a que um juiz singular dê uma sentença para uma controvérsia que nós tenhamos e que um colegiado, um tribunal, revise essa decisão individual. Agora, acesso aos tribunais superiores, acesso ao Supremo Tribunal Federal, só é um direito do Estado federado que o seu ordenamento jurídico seja aplicado de forma uniforme a todo o Estado brasileiro. Portanto, o processo, o recurso que sobe é o mote para a uniformização. Se escolhe discricionariamente. O que significa isso? Não se vai revisar pela terceira vez, não é? Campeonato Brasileiro tem 2 turnos, você não tem o terceiro turno. Não vai ter um terceiro turno, 4º turno no Supremo. Você vai ter a pacificação da jurisprudência escolhendo causas. O que você faz? Claro, você analisa todos esses recursos para ver quais aqueles que trazem questão nova, trazem questão econômica de relevo, trazem um eventual conflito de Tribunal Regional do Trabalho não observar a jurisprudência do TST ou do Supremo, trazem um direito social do trabalhador que é constitucionalmente garantido e que não está sendo respeitado pela instância inferior. Então, nós analisamos. Portanto, a reforma acabou. Né? Esses 800 emendas concretizadas em 100 novos artigos, e a sociedade precisava tanto dessa reforma, que o Senado Federal decidiu fazer uma coisa inusitada. Aprovou sem qualquer mudança a reforma que foi aprovada na Câmara e olha, vejam que interessante, com quórum constitucional. Quer dizer, precisava de 49 votos. Se fosse emenda constitucional, precisaria de 49, obteve 50. Quando bastava 40 votos, conseguiu um quórum constitucional. Por quê? Porque a conclusão que se chegou, nós precisamos, para ontem da reforma, e bastou, vejam o seguinte, e o presidente, 2 dias depois, estava sancionando sem vetos, mas combinando a jogada, o Senado. Então, nós vamos editar uma medida provisória, quando estiver perto da entrada em vigor, que vai ser em 11 de novembro,
quando estiver perto da entrada em vigor, nós editamos uma medida provisória para fazer, vamos dizer assim, a sintonia fina da reforma, né? Então, com isso, o que nós temos? Uma avaliação final, né, só antes das perguntas. No meu modo de ver, a reforma é altamente positiva, basta ver o impacto que já teve na economia. Qual foi o impacto que teve na economia? A cada mês já estão sendo gerados novos empregos, primeiro. Segundo, investimento. Hoje, você não tem capacidade de investimento interno aqui no Brasil. Por que o governo está pensando em novas privatizações? Vejam que interessante, quando os encargos trabalhistas, que eram impostos pela Justiça do Trabalho, ao suprir essas lacunas, quer dizer, você junta uma coisa é você dar um determinado direito interpretando uma lei assim de forma um pouquinho mais ampliativa, outra não tem norma nenhuma, você cria o direito. O que acaba acontecendo? Você criou uma, você criou outro como juiz, você criou outro, chega uma hora que a conta não fecha. As empresas estavam fechando e os postos de trabalho desaparecendo. Eu fui atrás para até fazer uma análise que eu tive que falar em Washington, numa universidade, num centro, no Wilson Center, para explicar para os americanos o que estava acontecendo no Brasil. Quer dizer, então, eu fui atrás da chamada análise econômica do direito. O que é análise econômica do direito? Eu quero ver o impacto da legislação e o impacto da jurisprudência sobre a economia. E, realmente, você pega o número de empresas que estava quebrando no Brasil, o número de empresas que estava entrando em recuperação judicial, o número de empresas que estava surgindo inicialmente, quer dizer, aumentou vertiginosamente o número de empresas quebrando ou em recuperação judicial e o número de empresas abrindo, que se abriam, reduzindo substancialmente. Quer dizer, em pouco mais de 2 anos, nós tivemos um aumento substancial da taxa de desemprego. Então, quer dizer, nenhum governante pode olhar o que está acontecendo e dizer assim, não, eu vou continuar aplicando o mesmo remédio sempre, mais do mesmo. Então, está tendo mais crise, mais desemprego, vamos proteger mais o trabalhador, vamos ter uma legislação mais rígida. Olha, a melhor imagem para a gente entender o que eu estou dizendo, às vezes uma parábola ajuda bastante. Se eu quero proteger o trabalhador da construção civil, dê a ele um capacete de plástico acolchoado, e não um capacete de metal da Primeira Guerra Mundial ou da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque o de ferro cai a tora lá, cai a viga, né, de madeira, você não assimila, o capacete fica inteirinho. E o golpe passa para a cabeça dele do mesmo jeito que passou para o capacete. O capacete de plástico, ele rebenta, mas ele assimila o golpe. A flexibilidade da legislação, esse prevalência do negociado sobre o legislado, significa você ter assimilação. Qual que foi o busilis da questão, ponto central que se discutiu entre o projeto 4962, do deputado Júlio Lopes, com esse projeto final da Lei 13.467, em matéria de negociação coletiva. No outro, ele dizia o seguinte, para cada direito que você flexibilizar, você vai ter que dar uma vantagem compensatória para o trabalhador, de tal forma que o patrimônio jurídico do trabalhador não diminua. Então, você perdeu um pouquinho aqui, reduziu jornada ou salário, aumentou em alguma outra vantagem. Qual que foi a mudança que se deu no Congresso em relação à reforma trabalhista? Obrigar o empregador a garantir isso, e olha, eu trabalhei muitos anos em negociação coletiva. O que o empregador mais resiste é em garantir emprego. Diz assim, não, eu dou até outra vantagem, eu dou um auxílio alimentação maior, tal, mas eu não posso garantir. Cada direito flexibilizado, diz a reforma agora, o projeto da reforma, que virou lei,
Se você flexibilizar direito, você tem que garantir, naquele ano de vigência do acordo, o emprego de todo mundo. Então, caramba, o que a gente vê é que a reforma está dando uma proteção real e não uma proteção de papel. Por isso que eu vejo que toda a discussão que está sendo travada, é constitucional, não é constitucional, vamos implementar, não vamos implementar. Primeiro, quem vai dar a última palavra é o Supremo Tribunal Federal. Segundo, nós temos a Constituição, artigo 7º ao 10º, a espinha dorsal dos direitos sociais. Nenhum desses direitos foi suprimido ou foi mudado pela reforma trabalhista. Então, eles foram matizados, eles foram desenvolvidos, eles foram explicitados. Portanto, essa reforma, ao modernizar a legislação trabalhista, o que ela fez? Supriu um monte de lacunas. E aí reduziu o quê? Aquilo que se fala muito na linguagem hoje do ativismo judicial. Na medida que você tem lacuna, você vai suprir. Agora, você pode suprir, vamos dizer assim, com um protecionismo razoável ou ponderado, proporcional, ou então você pode exagerar um pouquinho. Então, na visão do Congresso Nacional, houve exageros. Então, eles voltaram um pouquinho para um ponto de equilíbrio. E eu espero que nós, como magistrados, como juízes, como Estado, juiz, saibamos aplicar essa nova legislação com a ponderação que se espera. E aí nós conseguiremos viver o quê? A bandeira lá do TST, Opus Justitia e Pax. Nós estabelecemos um equilíbrio na distribuição dos frutos da produção entre o capital e o trabalho, nós vamos conseguir pacificar a sociedade. Então, era isso que eu queria trazer rapidamente para todos vocês, aguardando, então, as perguntas. Muito obrigado. Bom, o Eduardo Pessoa Cavalcante, ele colocou a seguinte pergunta. Ele diz que a negociação coletiva no Brasil, onde os trabalhadores são poucos polarizados, diferentemente dos europeus, por exemplo, e são claramente a parte mais fraca em relação ao empregador, pergunta, não geraria o risco de pseudo-acordos com a imposição da vontade da parte mais forte, o empregador? Ou seja, como tornar justa, né, a livre negociação entre empregado e empregador se uma das partes, o empregado, é claramente a mais fraca nessa relação? Então, eu vou colocar num contexto maior que eu acabei não tratando aqui, mas a pergunta é super oportuna. Quem que é que perguntou? Só levanta a mão para eu saber. Ah, internet, tá, perfeito, desculpa. Tá, então, Eduardo, dois pilares hoje do sistema sindical, no meu modo de ver, não são bons para nenhum país, e muito menos para o Brasil, que são a contribuição sindical e a unicidade sindical. O que nós temos? Até hoje ainda no Brasil, porque não entrou em vigor a reforma, nós temos um sistema sindical em que o sindicato que existia desde o tempo do Getúlio Vargas, ou foi criado depois, tem a sua carta sindical. Se surge um novo sindicato, não pode existir, não tem o reconhecimento estatal, e esse sindicato recebe uma contribuição que não precisa fazer nada, já está garantido. Então, ele tem garantida a sua existência e o seu subsídio, prestando bons ou maus serviços. Segundo, a Justiça do Trabalho vinha anulando sistematicamente acordos e convenções coletivas. Então, além de tudo, ele não precisa nem ser responsável. Se ele faz uma má negociação, vem a Justiça, anula, e ele continua na mesma. O que dizia o ministro Barroso? Nós vamos deixar o sindicalismo sempre menor de idade. Sempre menor de idade. Se nós admitirmos sempre ficar
anulando essas cláusulas, e, ao mesmo tempo, num sistema que você tem o dinheiro fácil e você não existe regime concorrencial. Não existe regime concorrencial. Você tem o monopólio da representação da categoria. Pois bem, então, um dos pilares começou a ser demolido. Qual que é? O pilar da contribuição sindical. Ela passa a não ser obrigatória, passa a ser voluntária. O outro precisa ser demolido. Nós precisamos estar num regime de concorrência, de pluralidade sindical. No mundo inteiro quase é assim. Agora, ao mesmo tempo, o que nós temos? Esses sindicatos, eles precisam, né, mostrar serviço. E têm mostrado serviço. Quando me perguntam, quando me fazem essa mesma pergunta, já em outras palestras, que é uma preocupação geral, eu respondo: um país que elegeu um sindicalista como presidente da República, não se pode dizer desse país que o sindicalismo desse país é um sindicalismo fraco. Nós temos sindicatos, vou dar vários segmentos. Você pega metalúrgico, dizer que sindicato metalúrgico é fraco, sindicato de bancário é fraco, sindicato de portuário é fraco. Pois bem, nós não podemos usar sempre... Dizem que muito doente, a desculpa dele de não se curar é a doença. Ele se defende através da doença para não mudar, porque é cômodo. Determinadas doenças você está com uma proteção, você tem uma garantia, então o fulano vai se acomodando. Não, vamos sair mesmo para defender de forma mais efetiva o sistema de proteção dos trabalhadores até diante de um novo modelo sindical. Portanto, realmente, nós não podemos... É aquele negócio, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, uma reforma sindical para depois prestigiar a negociação coletiva? É muito mais difícil você fazer a reforma sindical do que a reforma trabalhista. Então, vamos começar com a reforma trabalhista. No momento que, o Eduardo que fez a pergunta, no momento em que se verificar que em alguns segmentos o sindicato é fraco e não está conseguindo defender devidamente o trabalhador, aí vai vir um clamor, queremos a reforma sindical. E aí vem a reforma sindical. O que nós não podemos absolutamente é deixar que a reforma sindical seja a prioritária. E, olha, reforma sindical, esse começo da reforma sindical com o imposto sindical foi praticamente um milagre, no meu modo de ver, porque anos se discute a questão do imposto sindical e não se consegue fazer com que ele não seja obrigatório, porque a pressão dos sindicatos era enorme no Congresso Nacional. Obrigado. Agora uma presencial, uma pergunta curta, mas assim, não assinou, mas pergunta. O senhor enxerga pontos ruins na reforma trabalhista? Sim, claro. Eu vou dar o primeiro, que é eu como juiz. O artigo 702, por exemplo, diz que o TST só pode editar súmulas se for por 2/3 dos seus membros e mais que vem a torcida do Flamengo para se defender, né? Quando eu digo a torcida do Flamengo, tem que estar o Procurador-Geral do Trabalho, a AGU, as confederações, as centrais sindicais, então, chega uma hora que você não consegue fazer qualquer alteração, nem as necessárias para a reforma trabalhista. A questão dos danos extrapatrimoniais, né? Se discute o parâmetro, se pode ser o salário. Né? Então, o que está sendo cogitado em termos de medida provisória? Usar o teto da Previdência Social. Aí todo mundo está igualado, que é objetivo, não é subjetivo de acordo com o salário. Né? Vejam que interessante, né? Eu não tratei até agora, mas foi boa também a pergunta, questão da terceirização. Eu tenho, como juiz do trabalho,
ainda acho que a distinção entre atividade fim e atividade meio é necessária para dizer o que pode e o que não pode ser terceirizado. Mas eu estabeleceria duas regrinhas, né? Uma, quem estabelece atividade fim é a empresa. Agora, ela, quando disser, eu vou me concentrar nisto aqui, nessa atividade, eu não posso trazer trabalhador terceirizado. Não, no meu modo de ver, na minha concepção, eu não concebo que dois trabalhadores trabalhem ombro a ombro no mesmo ambiente de trabalho, fazendo a mesma coisa permanentemente. Um é terceirizado, o outro é empregado direto, um ganha X sobre 2 e o outro ganha o X. E, ao mesmo tempo, um elemento que eu usaria para dizer o que pode e não pode é se trabalha na empresa ou se trabalha fora. Eu posso terceirizar perfeitamente aquilo que não é prestado na empresa. Eu preciso de trabalho de manutenção da minha linha telefônica. Pô, isso aí é manutenção, não é prestar o serviço de telefonia. Tá? Então, é uma atividade terceirizada. Só para dar dois exemplos, né? Um no campo processual, um no campo... três exemplos, um no campo processual, um no campo do direito material, e aí um, né, que é processo e direito material. Vamos lá. Bom, para dizer que o Eduardo está agradecendo, que ele gostou muito da resposta da primeira pergunta. Essa foi a resposta clara e didática. Bom, mantendo a entrada dos presenciais, o Felipe Leite, ele escreveu que faz assim: é sabido notório que você é a favor da reforma trabalhista. Nesse sentido, sabendo que tal reforma precariza o trabalho, retira direitos trabalhistas, inibe demasiadamente o poder de negociação do trabalhador, o enfraquecimento dos sindicatos, retira direitos importantes e aguça a desigualdade social, questiona: qual a legitimidade da reforma trabalhista, visto que a medida é rejeitada pela quase totalidade da população trabalhadora, e qual a legitimidade do Congresso Nacional, que depois foi eleito pelo capital financeiro e não pelo voto popular, para impor tais medidas? Então, olha, uma pergunta super polêmica, primeiro, porque já manifesta uma opinião. A opinião que a reforma é ruim. Eu tenho discutido muito, eu fui em pelo menos 3 ou 4 audiências públicas no Congresso Nacional. 2 no Senado, 2 na Câmara. E sempre eu dizia, em primeiro lugar, eu estou colocando a minha opinião, não estou falando nem pelo meu tribunal, nem pela minha justiça, a minha opinião pessoal. E a minha opinião pessoal é que a reforma, desde que seja para flexibilizar a legislação, dar quebrar essa rigidez, fazer com que seja mais fácil contratar, né, e estabelecer as condições de trabalho, não precariza absolutamente as condições de trabalho. Por quê? Uma das coisas que mais me impressionou, eu tinha minhas restrições, mas hoje já começo a ver de outra forma. O que eu achava que seria o razoável nessa parte de negociação coletiva? Simplesmente estabelecer o princípio da vantagem compensatória. O que o Congresso Nacional decidiu? Nós vamos, para deixar claro, para que o juiz não possa ficar tergiversando, o que pode e o que não pode negociar. Então, e é interessante, se vocês pegarem o artigo 611A, 611B, o rol do que não pode negociar é muito maior. E não só é muito maior, mas muitos dos dispositivos eu acho que dava para negociar. Mas o que o Congresso Nacional decidiu? Não, vamos proteger ainda mais o trabalhador. Portanto, vejam que interessante, o mesmo Congresso Nacional, nós não podemos ter preconceitos, né? Preconceito é não vi e não gostei. O mesmo Congresso Nacional e o mesmo governo, porque o que eu vejo? O presidente Temer era vice-presidente e foi eleito junto com a presidente Dilma Rousseff.
Vejam que interessante, o mesmo Congresso Nacional, Por que esse Congresso, quando o governo era um, ele é legítimo, e quando o governo era outro, ele é ilegítimo? Eu vou dar um exemplo que eu acho que é paradigmático. Eu tenho usado muito esse exemplo. Quem que editou a medida provisória que deixou claro o princípio da flexibilização? Governo Dilma. E eu aplaudi essa medida. E o governo Temer reeditou. Mudou o nome do programa de proteção ao trabalhador, só mudou um pouquinho o nome, mas é a mesma coisa. E qual foi a medida provisória? Desde que feita por negociação coletiva, é possível a redução de jornada, a redução de salário, tá? E o governo vai entrar com uma parte pagando 50% daquilo que o trabalhador deixar de receber com a redução de jornada. Então, o FAT, a mesma... Então, vejam que interessante. Tem momentos em que não tem a coloração de governo. Você tem problema para resolver. É interessante, é bom lembrar, e às vezes aqui avançamos um pouquinho para a reforma previdenciária. O que eu vou dizer é fato aqui, então não estou fazendo avaliação, fato. Acabou de ser eleito presidente Lula, foi feita a taxação dos aposentados. E era algo que o presidente Fernando Henrique tentou fazer e não conseguiu passar no Congresso. A Luciana Genro publicou um vídeo do presidente Lula na campanha dizendo: não é taxando o aposentado que nós vamos resolver o problema dos aposentados, da Previdência Social. Então, não é taxando o aposentado que nós vamos resolver o problema da Previdência Social. Por que eu estou trazendo esses fatos? Porque quando a gente senta, e eu trabalhei no governo, quando você senta na cadeira de presidente, você tem problemas para resolver que são de tal impacto, de tal complexidade, que a gente pensa assim, puxa, eu tenho uma porta aqui, tem a janela ali, tem aquela porta lá, tem várias janelas aqui para eu sair. Não. Ou é ir para frente ou ir para trás. Não tenho, é sim ou não. E se eu não disser sim, quebra. Se eu disser sim, eu posso resolver. Se eu disser não, pode quebrar. Portanto, o que o presidente Lula fez, uma coisa era a retórica dele, quando ele não estava sentado na cadeira de presidente. Quando ele sentou, não teve alternativa. Então, o que eu estou dizendo é que muitas vezes nós podemos retoricamente defender determinadas ideologias, mas na hora que a gente senta na cadeira, né, para governar, para resolver o problema, a coisa é mais complexa. Né? Então, que temos que resolver o problema da Previdência, vamos ter, é o próximo, é a bola da vez. Mas não dá para ficar só dizendo, não, um dia vamos resolver, um dia vamos resolver. Nós vamos ter que resolver mesmo. Vamos lá, para a próxima. É só para avisar que nós estamos transmissão ao vivo, tanto na página do Núcleo Política e Informação da Arquidiocese de Brasília, quanto na página, na fanpage da Arquidiocese de Brasília. E agora veio pelo Facebook, que tem a ver um pouco com a reforma também da Previdência, é da Vera Lúcia. Ela pergunta: com a reforma trabalhista, o trabalhador rural trabalhará com menos condições de seguridade e corre risco de nunca se aposentar? Aí vamos separar. Uma coisa corre risco de não se apresentar e outra a questão de segurança. Questão de segurança não se negocia. Veja que interessante. O princípio que estava naquele projeto do PL 4962, do deputado Júlio Lopes, que foi quase que o núcleo inicial dessa reforma trabalhista, ele dizia o seguinte: três coisas ao fazer o processo ser um processo responsável, que todos respondem por abusos, por má-fé ou coisa do gênero. Um padeiro
que foi, em um caso concreto, nós pegamos, o padeiro foi acionado, uma reclamação trabalhista, e o juiz do trabalho, nós, os juízes do trabalho, temos a vocação natural à conciliação. A gente, antes de decidir, a gente tenta conciliar. Pois bem, ele propôs a conciliação para o padeiro e para o empregado. E, na discussão, o padeiro acabou dizendo o seguinte: tudo bem, eu dou a minha padaria para pagar, porque era uma fortuna que estava sendo pedida. Eu dou a minha padaria para pagar os direitos do trabalhador. Só com uma condição, seu juiz: que eu possa ser empregado dele. Então, se ele me mantiver lá na padaria agora, eu como empregado, eu dou a padaria. Sabe por quê? Porque daqui a 1 ano eu vou ter essa padaria de volta, porque eu vou entrar com a mesma reclamação, pedindo as mesmas coisas. Então, é isso que se tenta acabar com a irresponsabilidade das ações trabalhistas, para que todos respondam. Então, um processo responsável. Então, nesse sentido é que realmente há um impacto, há uma nova visão do processo. Isso dá mais segurança. A reforma, o que ela procurou fazer é dar mais segurança jurídica. Eu saber com mais clareza quais são as regras do jogo, tanto de direito material como de direito processual. Se eu sei, se eu tenho mais segurança, vamos dizer assim, fui convidado agora para dar 2 palestras, dei 2 em Washington, estou sendo convidado para dar 2 na China, em Beijing e Xangai, para explicar a reforma trabalhista para os chineses. Por quê? Porque eles querem investir no Brasil. A gente está precisando de investimento para atrair mais empregos, para gerar mais empregos, mas eles querem segurança, querem fundamentalmente segurança jurídica. Dependendo, e eu vou ter que falar com muito realismo. O que é o realismo? Dizer, olha, realmente, agora as regras são mais claras, mais seguras. Agora vai depender de como o judiciário trabalhista, o judiciário brasileiro, enfrentar essas regras. E eu acredito que vamos ser... Somos juízes. Podemos ter as nossas opiniões, mas na hora de pôr em prática e aplicar a lei, vamos aplicar a lei existente. Né? A gente vai ter que encerrar, mas a gente promete que todas as perguntas serão encaminhadas, tanto pela internet quanto presencial. Nós vamos entregar ao ministro, dentro da disponibilidade dele. A gente vai publicar no nosso site. Lembrando que todos os vídeos vão estar disponíveis no site do Núcleo, npf.arquidiocesesdebrasilia.org.br. Tanto os vídeos quanto os textos vão estar lá, então vocês podem visitar. E também faço um convite para todos que estão presentes. No próximo dia 21, a discussão vai ser água e bioma do Cerrado. Né? O nosso convidado é o Dr. Demetrio Christofides, professor do UNB, e ele vai perguntar: crise hídrica, racionamento, desmatamento do cerrado, seca, etc. De quem que é a culpa? Existem mais consequências além do racionamento? Como solucionar? Esse e outros muitos questionamentos serão debatidos nesse círculo político, em consonância com a campanha da fraternidade. Então, agradeço o ministro pela presença, pela palestra, e a gente